Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isolada. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 50%. Neste momento, com chuva fina em boa parte da Grande Goiânia, os termômetros marcam 21 graus. Bom dia especial à população de Iporá. O Mundo em Sua Casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, órgão contra a seca, privilegia estado do diretor-geral responsável. Folha de São Paulo, União Europeia suspende compra de petróleo do Irã. O estado de São Paulo, insatisfeita com gestão, Dilma troca comando da Petrobras. Correio Brasiliense, polícia admite indiciar hospitais no caso do Varnier. Valor econômico, longe das metas, fundos de pensão assumem mais risco. Estado de Minas, porque o prefeito de Belo Horizonte decidiu dizer não ao aumento de 61,8% para os vereadores. Jornal do Comércio, chuva, protesto e tumulto. O Grande Recife viveu um dia de confusão. 0 hora, Dilma usa a internet para combater escândalos. Brasil Econômico, com Graça Foster, Dilma assume Petrobras e limita a ação partidária. O Popular, procura-se doméstica. As empregadas domésticas disponíveis no mercado estão cada vez mais raras e caras. Diário da Manhã, a volta por cima. Estado sai do déficit de 2 bilhões de reais e apresenta superávit de 10 bilhões. 7-4. Vamos saber uma prévia dos fatos que serão notícia nesta terça-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Paulo, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o governador Marconi Perillo lança no Palácio Pedro Ludovico Teixeira o programa Goiás Sinalizado. O programa de trânsito será implantado em 126 municípios goianos e é uma iniciativa inédita no Brasil, quando o Detran vai disponibilizar projeto técnico e implantar a sinalização nas cidades contempladas, além de cursos de educação de trânsito. O Goiás Sinalizado prevê ainda a implantação de ciclofaixas para garantir a segurança dos ciclistas. A segurança e a educação no trânsito são fatores que motivaram o governo, por intermédio do Detran, a lançar o programa Goiás Sinalizado. O investimento estimado para esse programa é de cerca de 12 milhões de reais para investimentos em engenharia, educação e fiscalização. Em outro momento, outros municípios serão atendidos. E o Ministério da Saúde deve concluir até o final de fevereiro a distribuição de 30 milhões de doses de vacina antirrábica para todos os estados brasileiros. Em 2010, a imunização de cães e gatos foi suspensa no país depois que reações adversas chegaram a provocar a morte de alguns animais. No ano passado, apenas os estados onde ainda havia circulação do vírus receberam quantitativo para a realização da campanha. Então, a gente vai fazer uma matéria sobre esse assunto, explicar como que vai retomar, né, a campanha de vacinação antirrábica, que foi suspensa no ano passado, desde então não se falava mais nisso, né? Vamos ver como vai ficar de agora em diante. São os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos, e você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h06. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás.
Lourenço Pereira Filho vai ser reconduzido ao cargo hoje. O prefeito de Uruaçu, no interior goiano, havia sido afastado por improbidade administrativa. Durante o período de afastamento, quem assumiu foi o vice, Francisco Barroso Neto. Ele havia exonerado todos os secretários e servidores que exerciam cargos de confiança no município. Os deputados Elias Júnior e Luiz César Bueno se manifestaram contra a proposta do deputado federal Luiz Alberto, do PT da Bahia, que prevê a reserva de vagas na Câmara, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal por 5 legislaturas para parlamentares negros. Elias Júnior e Luiz César entendem que a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição coloca em xeque a democracia. E PSDB de Goiás prepara encontros visando as eleições municipais deste ano. O partido possui hoje o governador do estado, 2 senadores, 4 deputados federais, 8 deputados estaduais, 52 prefeitos e quase 400 vereadores. Dentre as ações de preparação, segundo o presidente do Diretório Regional, Paulo Jesus, estão a realização de encontros regionais, cursos de formação política, busca de coligações e definição de nomes de pré-candidato. Os encontros regionais, nós vamos realizá-los de 10 a 12, entre março e maio, deste ano. E os cursos de formação política, de orientação, esses nós vamos fazer em separado com o Instituto Teotônio Vilela. Aliás, nós já estamos preparando um agora lá na Fundação Pro Cerrado, no dia 4, na parte da manhã, somente para os nossos candidatos de Aparecida de Goiânia. E nós estamos fazendo esse trabalho, já preparando as cartilhas de orientação, já discutindo com cada diretório as necessidades. Agora, já se fala em definição, já se discute possíveis nomes que vão concorrer, coligações e tudo mais? Na verdade, já iniciou esse pré-trabalho, no dia 7, quando foi o último prazo para filiações partidárias. Feito isso, agora nós estamos já passando o pente fino, já os candidatos já sobressaindo, se preparando, as suas candidaturas, articulações, e em cada cidade nós estamos orientando para que procure os nossos partidos da base aliada do governador Marconi Perillo. Agora, qual a perspectiva do PSDB? O senhor acredita que ele vai crescer, possa eleger mais prefeito do que o número da eleição passada? Esse é o trabalho que nós estamos fazendo, receptividade muito boa, porque a forma tucana de governar leva em consideração o trabalho, o desenvolvimento, mas também o respeito à legislação, respeito ao dinheiro público, focado na participação popular, com a prioridade das ações dos governos tucanos sendo definida pela população. O PSDB elegeu o governo do estado, isso pode ter um peso grande nas eleições municipais? Claro, o governador Marconi Perillo, ele tem um carisma, um dinamismo que Goiás reconhece desde 98. Então, a população, os agentes políticos confiam nele e ele transfere esse dinamismo, esse otimismo, essa vontade de fazer Goiás realmente vir a ser um estado não periférico, mas um estado protagonista da política nacional. O PSDB possui hoje 245 diretórios municipais dos 246 municípios goianos. Em apenas um, professor Jamil, não há diretório. Está sendo formada uma comissão provisória. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7-9. Mais uma polêmica envolve as obras de reestruturação do Mutirama. Ontem, o Ministério Público Federal teve que pedir apoio da polícia para vistoriar os trabalhos no parque. A obra de reestruturação do Parque Mutirama custa 60 milhões de reais do Ministério do Turismo e foi motivo de ação civil pública e de representação no Tribunal de Contas da União por parte do Ministério Público Federal em Goiás no ano passado, devido a irregularidades no processo licitatório. Mesmo assim, o prefeito Paulo Garcia lançou a obra. Agora, o valor cobrado pela empreiteira na escavação do túnel da Avenida Araguaia não condiz com o serviço executado. A divergência de valores soma 2 milhões de reais. O caso gerou polêmica porque a AMOB, Agência Municipal de Obras, não autorizou o acesso do engenheiro do Ministério Público Federal no local, o que foi possível apenas com o apoio da Polícia Federal nesta segunda-feira, no começo da tarde. O procurador da República, Rafael Perissé, lamenta o fato que pode caracterizar dano ao erário federal. Se é necessário tirar areia, terra, é um valor. Isso é uma movimentação barata. Agora, se se encontra pedra grande, pedregulho, tem que explodir e retirar. Isso é um serviço muito mais caro. E está sendo cobrado esse tipo de material, como se estivesse havendo explosão e remoção de pedra. Só que a informação que a gente tem, isso consta das medições da AMOB, é que não tem esse tipo de material lá. E a diferença de um material para o outro dá uma divergência de valor econômico bastante grande. Se for comprovada a irregularidade e quantificado, ou seja, se der um valor a essa irregularidade, é impedir que a empresa receba esse valor.
O que seria feito então? Seria feito que, ao invés do município pagar a empresa, fosse depositado em uma conta à disposição do juiz esse valor, enquanto nós discutimos essa irregularidade. Bom, caracterizada essa irregularidade, nós temos a princípio 2 crimes. Um seria a falsidade ideológica, que é quando o responsável lança na cobrança um valor diferente da realidade, e o outro seria o peculato, que é a apropriação de dinheiro público por parte do servidor. Uma vez que foi feita a perícia, a nota técnica do engenheiro do Ministério Público Federal será divulgada até amanhã. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em nota, a Agência Municipal de Obras negou ter impedido o acesso dos peritos do Ministério Público Federal ao canteiro de obras do Parque Mutirama. 7h11. O mundo em sua casa. Política nacional. Despedida de Haddad da Educação vira ato em defesa do Enem. O ministro da Educação, Fernando Haddad, participou nesta segunda-feira no Palácio do Planalto da última agenda pública antes de deixar o governo para concorrer à Prefeitura de São Paulo. A solenidade que marcou a concessão da bolsa de número 1 milhão do ProUni acabou virando um ato político em defesa do Exame Nacional do Ensino Médio. Alvo de críticas de estudantes e objeto de ações na Justiça, o Enem foi prontamente elogiado pela presidente Dilma Rousseff, que considera o instrumento mais democrático de acesso ao ensino superior do país. Acredito que o Enem é um exemplo da determinação do ministro Fernando Haddad no sentido de assegurar uma transformação e uma deselitização do ensino universitário no nosso país. Dilma confirmou que a segunda edição do Enem deste ano está definitivamente cancelada. Segundo ela, o governo está promovendo melhorias no sistema. Nós avaliamos que nós melhoramos, vamos melhorá-lo ainda mais e fazer depois, o ano que vem, 2 edições, isso em concordância com o ministro. Até por sugestão do ministro. Já para Fernando Haddad, o Enem precisa ser submetido a um marco regulatório que não provoque surpresas de última hora, como a decisão da Justiça do Ceará, que concedeu aos candidatos o acesso à correção das redações. Nós podemos consolidar um marco regulatório. Se a cada semana nós formos enfrentar um debate judicial sobre o que tem que prevalecer por um exame dessa envergadura, nós não damos a tranquilidade para a equipe continuar aperfeiçoando os processos. Você gera uma estabilidade inadequada. Os problemas do Enem começaram em 2009 com o roubo das provas, provocando um prejuízo de 46 milhões de reais aos cofres públicos. A descoberta da fraude levou ao cancelamento do Enem, que teve de ser refeito e remarcado. Em 2010 houve erros na impressão das provas, perguntas repetidas e sequências erradas. Foram encontrados também problemas nas folhas de resposta. Já na edição de 2011, o Enem passou por mais um episódio de vazamento, quando 639 alunos do Colégio Cristos, em Fortaleza, tiveram acesso a 14 questões da prova. Os itens estavam em apostila distribuída pela escola semanas antes da aplicação do Enem e vazaram da fase de pré-testes do exame. Com informações de Brasília, Apolos Neto. 7h14. A Petrobras confirmou ontem a indicação da atual diretora de Gás e Energia da companhia, Maria das Graças Foster, para presidir a estatal. Ela vai substituir o atual presidente José Sérgio Gabrielli, que está no cargo desde 2005. O nome de Graças Foster tem de ser aprovado pelo Conselho de Administração, órgão responsável pela eleição do presidente e dos diretores da companhia. Desde que assumiu a presidência da República, Dilma Rousseff sempre teve a intenção de nomear sua ex-auxiliar para o posto. Por orientação do ex-presidente Lula, ela aceitou manter José Sérgio Gabrielli por um período de transição de cerca de 1 ano. Foi por indicação da presidente que Foster ganhou, a partir de 2003, posições de destaque. Ela trabalhou com Dilma no começo do governo Lula, quando ela era ministra de Minas e Energia. Foster é de estreita confiança da presidente e elas são amigas pessoais. Ela tem perfil semelhante ao de Dilma. Construiu fama de gerente eficaz e durona, fixa metas e cobra resultados. Após deixar a presidência da Petrobras, Gabrielli vai assumir uma secretaria estadual da Bahia. O convite foi feito pelo governador Jacques Wagner, do PT. Agora são 7h15. PPS ingressa na Procuradoria-Geral da República contra ministro das Cidades. O PPS ingressou nesta segunda-feira na Procuradoria-Geral da República com representação para pedir investigação contra o ministro das Cidades, Mário Negromonte.
ele é acusado de participar de reunião em que seu partido, o PP, teria negociado com a empresa de informática participação numa licitação milionária aberta pela pasta. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, os encontros teriam ocorrido no apartamento do intermediador do esquema, deputado João Pisolatti, ex-líder da legenda na Câmara, com representantes da Poliedro Informática. O valor do contrato é estimado em 12 milhões de reais, mas de acordo com a própria empresa poderia ser majorado para 60 milhões de reais. Para o líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno, o Ministério Público deve apurar com rigor mais essa denúncia envolvendo a gestão do PP no Ministério das Cidades. Olha, é mais um episódio que mostra que nesse governo não há nenhum apreço por aquilo que deve ser transparente, legal, né, e que possa ser público e acompanhado pelos interessados. Aqui nós estamos vendo a República sendo tratada como se fosse um negócio de meia dúzia de pessoas a buscar vantagens do poder público. Então, diante disso, e se repete mais uma vez, né, o Ministério das Cidades, através do seu ministro Negromonte, mais uma vez vem atuar de forma a ser aquilo que nós chamamos ao arrepio da lei. No documento entregue na Procuradoria-Geral da República, o PPS pede que os promotores investiguem se houve prática de crime por parte dos citados na matéria jornalística, já que a lei das licitações poderia ter sido violada. O ministro das Cidades ainda é suspeito de favorecer prefeituras comandadas pelo PP na distribuição de verbas. Parlamentares do Partido Progressista também acusaram o Negromonte de oferecer dinheiro a aliados em troca de apoio político. Com informações de Brasília, Apolos Neto. 7h18. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse à revista britânica The Economist considerar o senador Aécio Neves, do PSDB mineiro, um candidato óbvio à presidência em 2014. Na entrevista, a FHC prevê uma nova disputa entre José Serra e Aécio. Para o tucano, as coisas estarão mais claras depois das eleições municipais. Sobre a eleição de 2010, em que o PSDB saiu derrotado nas urnas, o ex-presidente afirma que o partido cometeu erros enormes. Ele admitiu que o então candidato José Serra estava isolado, mesmo internamente. Servidores federais do Executivo pedem reposição salarial e manutenção de benefícios. Entidades nacionais que representam os trabalhadores do Executivo Federal se uniram para lançar uma campanha em defesa dos servidores e serviços públicos brasileiros. As entidades promoverão marchas e atos públicos e devem pressionar o Congresso Nacional até o mês de março. As reivindicações da categoria, segundo o presidente do Sindicep em Goiás, Ademar Rodrigues de Souza, vão de reposição salarial à manutenção de benefícios. O que nós estamos querendo do governo é a reposição da inflação, a manutenção dos direitos adquiridos, ou seja, o não corte das ações daquilo que a gente já conseguiu trabalhando com o próprio governo, já que ultimamente o governo vem cortando até aquilo que a gente historicamente já conseguiu. Também tem alguns PLs dentro do Congresso Nacional que nós estamos discutindo com o governo. Alguns falam em congelamento em até 10 anos dos salários, é o PL 549, tem o 248 que fala em demissão imotivada. De acordo com Ademar Rodrigues de Souza, existe a possibilidade de greve, caso o governo federal e o Congresso não se mostrem dispostos a discutir as reivindicações. Segundo ele, as conversas têm ficado mais difíceis nos últimos tempos. A gente está um pouco preocupado na medida em que Duvanier, que era quem negociava pelo governo, faleceu, e a partir daí algumas reuniões já foram desmarcadas. A gente tem receio de que se esteja aproveitando a morte do secretário, infelizmente, como uma manobra para não nos receber. Haja visto que a gente estava negociando com o governo, não com o Duvanier. No dia 24 de março, as entidades nacionais representantes dos servidores federais do Executivo farão um ato público com o objetivo de conseguir uma audiência pública com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Já no dia 25, serão realizadas novas plenárias setoriais. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Números da Secretaria da Fazenda mostram que, após herdar déficit, o governo de Goiás fecha ano de 2011 com contas no azul e dinheiro em caixa. Transferência da folha de pagamento do funcionalismo para a Caixa Econômica Federal.
redução de despesas, ajuda do governo federal para a CELG e o programa Recuperar proporcionaram ao governo de Goiás encerrar o ano de 2011, que começou com um déficit de 2 bilhões e 7 milhões de reais, com 1 bilhão e 35 milhões de reais de receita no caixa. Deste total, 1 bilhão e 25 milhões de reais são de contas a pagar, sobrando para o Estado 10 milhões e 147 mil reais. A estabilidade conquistada, segundo o secretário da Fazenda Simão Cirineu, deve fazer com que 2012 seja um ano bem melhor em matéria de benefícios para Goiás. A expectativa de crescimento para 2012, dentro das nossas metas todas, metas normais, mas com o auxílio da consultoria que nós estamos trabalhando, nós estamos querendo crescer cerca de 15%. O resultado altamente positivo fez com que o governo de Goiás conseguisse cumprir em 2012 todas as metas. Com toda essa arrecadação extra, com todo esse nosso empenho, nós vamos também cumprir todas as metas do programa de ajuste fiscal com o governo federal. Mas nós precisamos da avaliação da Secretaria de Tesouro, que só será efetivado depois do mês de abril, quando ele virar. Porque é fundamental que se cumpra a meta 1 e a meta 2. Porque meta de investimento, se a gente puder fazer mais, tiver dinheiro para fazer mais, eu não preciso me prender à meta de investimento. Após o bom resultado, a equipe passa a trabalhar agora, ainda de acordo com o Simão, para manter a arrecadação. As arrecadações extras que nós tivemos, elas não existirão mais. Agora nós temos que trabalhar com os pés no chão, buscando arrecadação efetiva, aquilo que o comércio pode dar para a gente, aquilo que o crescimento do produto interno bruto vai gerar para nós e fecharmos os nichos de desvio de arrecadação. Os números apresentados pelo secretário da Fazenda mostram ainda que, mesmo com toda a dificuldade herdada da gestão anterior, a equipe do governador Marconi Perillo conseguiu investir no ano passado 288 milhões de reais em obras no estado. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Depois que uma adolescente de 14 anos foi morta dentro da própria casa por um vizinho no Jardim Atlântico no domingo, uma outra adolescente de 15 anos foi baleada no pescoço no setor Recreio Panorama Parque, região noroeste de Goiânia. O suspeito do disparo é o namorado da garota, um jovem de 17 anos. O crime aconteceu na casa da prima da menina. De acordo com a polícia, o rapaz entrou na residência, tirou parte da munição da arma e atirou na namorada. Ele afirma que foi um disparo acidental, mas a polícia vai investigar se a versão é verdadeira. Segundo o último boletim médico do Hospital de Urgências de Goiânia, a garota passou por uma cirurgia e o estado de saúde dela é regular. Polícia Civil prende hackers suspeitos de desviar R$1 milhão. A Operação Clone.net foi deflagrada na última sexta-feira pela Polícia Civil. O objetivo da ação foi desbaratar uma quadrilha especializada em clonagem de cartões de crédito. De acordo com o delegado Douglas Pedrosa, os acusados tinham acesso aos dados dos correntistas por meio da internet. O chefe da quadrilha, é o Weber, ele conseguiu contato com um hacker russo que dispunha de dados, tanto de cartões de créditos do Brasil quanto de outras partes do mundo. Nesse sentido, ele comprava esses dados, uma vez de posse dos dados, eles fabricavam esses cartões e vendiam os cartões pela metade do valor do limite de crédito, ou ainda comprava a mercadoria e vendia a mercadoria por preço bem abaixo do mercado para receptadores. Na casa dos investigados, Leandro Baltazar Caparosa, de 24 anos, e Arnaldo Baltazar de Souza Neto, de 26 anos, foram apreendidos cartões clonados, equipamentos para clonar cartões magnéticos e ainda 72 comprimidos de êxtase. Leandro e Arnaldo foram indiciados pelo crime de formação de quadrilha, furto qualificado mediante fraude e tráfico de drogas. Os demais suspeitos, Weber Alves de Oliveira, de 26 anos, Diego Hassan da Rocha Mendes, de 20 anos, e Pamela Carine Rodrigues de Oliveira, de 22 anos, foram indiciados pelos crimes de formação de quadrilha e furto qualificado. Caso condenados, os indiciados podem pegar penas que variam de 12 a 27 anos de reclusão. Arnaldo ainda está foragido. Já foram presos em flagrante, representamos pela preventiva dos 5 investigados. O inquérito será concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário. De acordo com Douglas Pedrosa, não foi possível identificar quantas pessoas foram prejudicadas pelos golpes, mas os prejuízos podem chegar a R$1 milhão. As pessoas
só arcavam com prejuízo quando não descobriam o desfalque em suas contas de crédito, já que, uma vez descobertas as fraudes, os bancos que arcavam com o prejuízo. Em 2011, 231 cartões de crédito foram clonados em Goiás. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Motorista de ônibus acusado de atropelar e matar idosa presta depoimento. O motorista José Eurípedes da Silva, da empresa de ônibus HP, se apresentou na Delegacia de Crimes de Trânsito, a ADICT. Ele dirigia o veículo que, na última quinta-feira, atropelou Ivone Hilária de Campos, de 80 anos, na Avenida Universitária, nas proximidades do Hospital do Câncer. A idosa chegou a ser levada para o Hospital de Urgências de Goiânia, mas morreu horas depois. De acordo com o delegado Valdir Soares, existem 3 versões para o acidente. Foi apresentada uma primeira versão na ocorrência lavrada pela Polícia Militar, onde o motorista alegou que a vítima teria tropeçado. A família da vítima, em ocorrência registrada no posto do Hugo, mencionou que a vítima foi arrastada. E agora, no interrogatório, o motorista trouxe uma nova versão, que ele não viu a vítima sendo arrastada ou ela tropeçando. Então existem 3 versões diferentes e que nós vamos ter que dirimir com a oitiva das testemunhas e de outras pessoas. O delegado diz ainda que pretende indiciar os responsáveis das empresas devido à grande quantidade de acidentes envolvendo o ônibus, o transporte coletivo nos últimos meses. Nós tivemos, no ano passado, 28 mortes. Em 2010, 34. E nós estamos tratando de motoristas profissionais, que têm carteira D e E. Nós já alertávamos, ao assumir essa delegacia, nós mostramos a nossa preocupação. É muita morte. Nós tivemos alguns gestores do transporte público dizendo, olha, mas nós temos muitos ônibus, fazemos muitas viagens, mas nós temos que ser intolerantes, porque tratam-se de vidas. Os envolvidos podem ser indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. E agora o plantão nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia. Tivemos apenas um acidente considerado mais grave. No total foram 29 acidentes nas últimas 24 horas nas rodovias goianas, com 11 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi ontem de manhã, por volta das 9h30. Saída de pista com capotamento foi na J 222, quilômetro 9, entre Anápolis e Nerópolis. Celta, placa NKM 3607, placas de Goiânia. O condutor Danilo Dias Duarte, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora são 7h28. Polícia Militar apreende 3 adolescentes e prende 2 homens acusados de realizar falsa blitz no Jardim Nova Esperança. Ao invés de pedir a documentação dos motoristas, os rapazes pediam dinheiro na abordagem. Quem não contribuísse era agredido pelo bando. O capitão Roberto Lima, comandante da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, fala sobre a ocorrência. As viaturas nossas foram alertadas aí por uma falsa blitz, certo? Aí uma equipe deslocou e fizeram abordagem. Eles estavam num veículo Sandero branco, 5 pessoas, sendo que 3 menores e 2 de maior, usando camisetas com o brasão da Polícia Civil e Polícia Militar. Aparentemente, aqui pela foto que foi tirada, eles pregaram esse brasão nas camisetas, cor preta e de cor branca, e aí eles foram abordados. Eles estavam portando uma pistola de cola quente, que justamente eles devem ter utilizado para pregar esses brasão aí nas camisetas, né, abordando as pessoas à procura de dinheiro, e quando a pessoa não tinha dinheiro, eles agrediam as pessoas. Foi onde aconteceu aí, uma das vítimas ligou no 190, de imediato o Copom acionou as viaturas que fizeram as diligências e capturaram aí, abordaram os indivíduos e fizeram a prisão e apreensão dos mesmos. Os rapazes foram levados para o 5º DP, no setor aeroviário. Os 2 homens foram identificados como os irmãos Ricardo e Elismar Bastos. Os 3 adolescentes já tinham passagem pela polícia. Eles foram autuados no artigo 45 da LCP, na Lei 11.343, e no artigo 288, que é formação de quadrilha. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. Governo do Estado lança programa Goiás Sinalizado hoje.
O governador Marconi Perillo lança logo mais às 11 da manhã no Palácio Pedro Ludovico o programa Goiás Sinalizado. Os investimentos são de 12 milhões de reais. Inédito no Brasil, o programa vai implantar sinalizações verticais e horizontais em 126 municípios do interior do estado, além de oferecer educação no trânsito. Nesta primeira etapa serão colocadas 19 mil placas em ruas e avenidas. Os trabalhos de sinalização consumirão mais de 100 mil litros de tinta. O presidente do Detran, Edivaldo Cardoso, fala sobre o projeto. Não é originalmente uma obrigação, uma atribuição do Estado através do Detran, mas compreendendo o momento que vivemos, a possível dificuldade dos municípios e até mesmo, né, os índices e as estatísticas de acidentes de trânsito em Goiás, o governo de Goiás definiu por levar esse programa 126 municípios nessa primeira fase com sinalização de trânsito horizontal e vertical. Edivaldo explica como será o processo de implantação das placas. São duas situações. Algumas cidades estão recebendo o programa Rodovia do Urbano, que recupera pavimentação asfáltica. Nesses locais, assim que for entregue pela AGETOP, o Detran fará a implantação da sinalização de trânsito. Em outras cidades, onde o projeto de engenharia demanda também uma ação de sinalização, engenharia de trânsito do Detran, técnicos, engenheiros e técnicos de trânsito, estão concluindo, e há um grande banco de dados de projetos para que sejam implementados nesses primeiros 126 municípios. O Goiás Sinalizado prevê também a implantação gradativa de ciclofaixas nas cidades atendidas pelo programa. Silvânia será o primeiro município atendido. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. A Agência Municipal de Trânsito realiza a operação Volta às Aulas na proximidade de escolas da capital. Mais informações ao vivo com você, Paulo Henrique Santos. Bom dia, Gil. Bom dia a todos. Olha, Gil, para quem anda muito de carro e para quem acorda cedo de casa, já percebeu que o trânsito de Goiânia voltou ao que era antes, né? O ano letivo começou, as pessoas que estavam de férias já voltaram a trabalhar e pensando, né, nesse aumento da quantidade de veículos nas ruas, a MT começou hoje uma operação Volta às Aulas, fazendo blitz, né, nas portas das principais escolas aqui da capital. Aqui ao meu lado o presidente da MT, Miguel Thiago. Miguel, bom dia. É importante então a MT estar presente para orientar e relembrar as pessoas, os pais e também os estudantes, daquelas regrinhas, né, que têm que ser respeitadas, o trânsito flui bem na cidade. Bom dia. Bom dia. Nós estamos presentes na frente da escola com várias frentes de trabalho. Nós estamos com a fiscalização de postura, orientando o transporte escolar, fiscalizando o transporte escolar. Nós estamos com os agentes de trânsito orientando os pais a não parar em fila dupla, não cometer as infrações. Estamos também com o operacional que revitalizou as faixas, revitalizou a sinalização na frente da escola e também com os professores da MT. Os professores que têm como objetivo trabalhar os alunos, que está trabalhando também os pais dos alunos, que está trabalhando os professores das escolas. Portanto, estamos em várias frentes aqui nas escolas com o objetivo de aproveitar esse ambiente de aprendizagem, aproveitar esse ambiente acadêmico, esse ambiente de mudança de cultura, para que possamos propor realmente um ano letivo diferenciado. Miguel, alguns comportamentos, né, de alguns motoristas, de alguns pais, irritam, né, e prejudicam muito o trânsito da cidade. Parar em fila dupla é um deles, né? A população tem que entender que não pode, né? Que isso a legislação de trânsito não permite. É natural aqui na frente das escolas que os pais, primeiro, eles param em fila dupla, eles estão fazendo o desembarque até das crianças no leito da via, lá no meio da rua. Eles param em local proibido parar e estacionar, eles deixam os veículos. Portanto, alguns pais, não vamos dizer que a maioria, eles não têm essa preocupação de estar sendo ali referência para os seus filhos, referência para os alunos. A nossa intenção, trabalhar na frente das escolas, é fazer esse processo pedagógico de uma forma bem ampla, ou seja, estimular a mudança de cultura a partir desse espaço que é a porta de escola, esse espaço de aprendizagem que é a escola, que é o colégio, que é esse lugar que lida com
com crianças e com alunos. Miguel, então a gente até falou que o trânsito da cidade melhora, né? Fica mais vazio, na verdade, nessa época de final de ano, só porque agora voltou tudo de novo, né? A MT pretende retomar as intervenções que vinham fazendo para poder tornar o trânsito da cidade mais agradável. A MT tem trabalhado nos pontos de estrangulamento, nesses pontos em que tem o maior número de veículos e naqueles pontos em que a via ela é estreita, não comporta a passagem da quantidade de veículos que se propõe passar ao mesmo tempo. A MT tem feito, sim, esse trabalho localizado, tem feito trabalho pontual, mas tem uma preocupação com o conjunto da cidade de Goiânia. Nessa linha nós estamos trabalhando, assim o prefeito Paulo Garcia está nos orientando para que possa garantir a fluidez do trânsito dentro da linha da humanização. Qual é o telefone da MT, então, se a população quiser ligar para dar uma dica ou então alguma ocorrência? Nós temos vários telefones, que pode ser por ofício, pode ser por e-mail, pode ser pelo Twitter, pode ser pelo Facebook, mas se quiser objetivamente o telefone, nós temos 156, o geral da prefeitura, que chega na MT, nós temos 118, que é o direto do nosso pessoal, e temos inclusive o telefone da presidência, pode ligar também, o 3524-1263, 3524-1263, apresentando sugestões para que juntos possamos melhorar o trânsito da cidade de Goiânia. Então é isso, está dado o recado. Bom dia, presidente. Bom dia, estamos sempre à disposição, mas queremos registrar, o trânsito é responsabilidade de todos. É responsabilidade dos professores, é responsabilidade dos alunos e é responsabilidade dos pais também, a todos aqueles que conduzem veículo em Goiânia e também do pedestre, portanto, é de todos. Falamos com Miguel Thiago, presidente da MT, sobre a operação Volta às Aulas. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Paulo Henrique Santos. E a Polícia Rodoviária Federal recomenda maior atenção ao motorista que passa pelas BRs aqui em Goiás. A combinação de pista molhada e alta velocidade não dá certo. 11 veículos se envolveram em 4 acidentes, apenas com danos materiais, nesta segunda-feira, na rodovia entre Goiânia e Anápolis. Mais uma vez, o inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, alerta os motoristas para a direção defensiva. O período chuvoso deverá continuar em Goiás até o mês de março. Acima de tudo, que diminua a velocidade, que acione o farol de luz baixa e não ande colado na traseira do outro. E a redução da velocidade vai permitir ao condutor um controle maior do seu veículo. Além desse cuidado com a pista molhada, tem também a questão da carga pesada que segue de São Paulo para o Maranhão. Onde é que está essa carga no momento? É bom lembrar que é uma carga excedente de mais de 300 toneladas, transportada em uma carreta com mais de 80 metros de comprimento, onde ela praticamente toma uma pista e parte da outra. Essa carga, nesse momento, está em Abadiânia, deverá seguir pela BR-060 até Anápolis e de lá passar até Porangatu. É escoltada por batedores especiais de escolta, além de viaturas da Polícia Rodoviária Federal. A preocupação da polícia é exatamente a partir do momento que ela entrar na 153, onde a pista é simples, e aí as ultrapassagens tornam-se mais difíceis. Os condutores devem estar atentos aos momentos em que a polícia permitirá essas ultrapassagens. Quem o fizer em horário inadequado e não permitido pela polícia, poderá ser autuado ou ainda provocar acidente. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h39. A partir de hoje, Goiás terá o segundo posto de gás veicular do estado. Para mais informações sobre o assunto, nós conversamos agora ao vivo com o presidente da Goiás Gás, Marcos Martins Machado. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Aos milhares de ouvintes do seu programa. É um programa salutar para todos nós aqui do estado. Muito obrigada pela participação. A Goiás Gás tem estimativa do número de usuários desse tipo de combustível aqui na capital? Veja bem, Karine, a Goiás Gás ela trabalha no sentido da divulgação desse combustível alternativo, né, que é o gás natural. Nós temos hoje uma frota de mais de 2.000 veículos já convertidos, né, e dado a procura, nós temos também procurado aumentar o número de postos. Esse que nós vamos inaugurar agora há pouco é para servir a região sul e Aparecida. O grande objetivo nosso também, o maior projeto é atrair indústrias de São Paulo, Rio e Minas Gerais, de vez que já há uma saturação lá, para que possam vir para cá, aumentar a economia do nosso estado. Para que isso ocorra, nós temos que trazer o gasoduto.
Como que funciona? O gasoduto é um gasoduto de transporte, ou seja, ele vai transportar esse gás que vem de São Paulo para cá, lá de São Carlos, ligado ao gasoduto da Bolívia, o Gasbol, e esse gasoduto de transporte, que é um investimento na ordem de 2 bilhões de reais, ele será executado pela iniciativa privada. Então nós temos a concessão da distribuição desse gás e da venda desse gás aqui em Goiás assim que o gasoduto adentrar o nosso estado. Mas nós vamos trabalhar até que isso não ocorra, a previsão até 2014 esse gasoduto esteja aqui, para realmente dobrar a economia do nosso estado. Essa é a expectativa. E aí uma realidade onde ele já passou e onde ele já está, de que nós possamos suprir nossas indústrias com essa alternativa importante, que é um gás 50% mais barato, um gás que tem 95% menos poluente do que os demais combustíveis, e um gás que está aí oferecido pela própria natureza, né? Onde será inaugurado esse segundo posto? O segundo posto, hoje às 9 horas, na Avenida São Paulo, na continuação da Avenida São Paulo, logo após os Correios, adentrou o município para aquela baixada do córrego ali, o primeiro posto do lado esquerdo. É bem visível, bem na beira daquela pista que sai lá na rodovia BR-153. Já está havendo lá uma movimentação de pessoas. Convidamos várias autoridades para se fazer presentes. Temos aqui hoje representantes da Petrobras, da Gás Local, que é a nossa supridora, né? Da White Martins, que faz parte do contexto, da Gás Petro e do nosso sócio, porque a Goiás Gás é uma empresa de sociedade anônima, de economia mista, né? Então existe aí um empresariado forte por trás disso, que quer trazer esse gás para cá, para aí sim nós temos aí nossos distritos industriais, nossos parques de indústria alimentícia, automotivo, todos alimentados, as residências. Para você ter ideia, Karine, Alagoas, em Maceió, uma capital bem menor do que a nossa, essa semana passada foi feita uma festividade lá para comemorar 50 mil ligações nos lares de Maceió, só utilizando o gás natural nos fogões da cidade. Então, ele funciona shopping, termoelétrica, as caldeiras, fornos dessas indústrias. É uma alternativa muito importante que realmente vai trazer para nós aqui uma economia, um suporte econômico muito, muito real, e é uma das metas do governador Marconi Perillo, fomentar essa vinda desse gás. Nós já participamos de algumas reuniões em nível de governo, governador de Minas, de Brasília, governador de São Paulo, o governador Marconi esteve lá pessoalmente também várias vezes, para viabilizar o mais rápido possível essa vinda do gasoduto. Presidente, o número de veículos que utilizam o gás natural ainda é muito pouco, 2 mil veículos, se comparado aí com a frota de mais de 1 milhão de veículos somente aqui na capital. O que fazer para incentivar o uso desse combustível? Veja, a partir como nós realmente você tem razão, nós temos somente aquele posto lá na entrada do setor Jaó, ali no setor Jaó, aliás, que dificulta pela distância, né? Por isso nós estrategicamente já colocamos esse outro agora num ponto exatamente oposto. Estamos já providenciando a minha abertura de um posto na região noroeste e na região sudoeste, para que nós fechemos esses 4 pontos. Hoje nós temos, para você ter ideia, Brasília tem uma frota maior que a nossa, capital federal, uma população maior, lá também só tem 2 postos, né? Inaugurado o ano passado, o segundo. Então a dificuldade é exatamente o transporte desse gás natural para cá. Ainda vem em carretas criogênicas, né? Ele é liquefeito, congelado, vem comprimido e aqui ele é revaporizado para aí sim ser utilizado. Agora, nós temos aí um encontro na Petrobras semana que vem, para trazer, ver se a Petrobras nos fornece. Hoje tem alguns diretores da Petrobras que não tem uma reunião, no sentido de que a Petrobras ceda ao estado de Goiás, via Goiás Gás, algumas carretas, veículos muito especiais, que serviam em Manaus como postos volantes, postos de GNV alternativo.
porque antes de chegar o gasoduto em Manaus, essas carretas supriam essas demandas. Então nós estamos negociando para trazer essas carretas para cá até que o nosso gasoduto chegue. Marcos Martins Machado, presidente da Goiás Gás, muito obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Bom dia e um sucesso a vocês todos aí. Muito obrigado. Presidente da Goiás Gás informando então a implantação de mais um posto de gás natural veicular aqui em Goiânia. 7h45. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O Mundo em Sua Casa. Esporte. A diretoria do Corinthians apresentou nesta segunda-feira parceria com o Santa Fé Futebol Clube da Argentina. Agora o time do país vizinho passa a se chamar Esporte Clube Corinthians Santa Fé. A proposta inicial é receber jovens formados pela equipe da Argentina. A próxima etapa do Corinthians é de associar com a equipe da China. 7h46. Atlético entra modificado para o jogo desta quarta às 10 da noite no Serra Dourada contra a Napolina. E pela primeira vez no Campeonato Goiano, o Atlético jogará em casa amanhã, 10 horas da noite, no estádio Serra Dourada. Ingressos R$20, a arquibancada, e R$40 a cadeira. A expectativa em relação à primeira partida do Dragão, jogando em casa no Goianão 2012. No treinamento de posicionamento, em que o técnico Hélio dos Anjos comandou ontem à tarde, uma novidade: Diogo Campos entre os titulares. Ele acabou sacando o atacante Juninho e o Dioguinho acabou sendo escolhido pelo treinador. Deve ser a segunda alteração do time, já que o goleiro Márcio retorna à titularidade. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. 2 jogos estão programados para hoje pela Copa Libertadores da América. O argentino Arsenal Sarandi recebe o Sport Huancayo do Peru, enquanto o Nacional do Equador joga com Liberdade do Paraguai. 7h48. Goiás deve manter a mesma equipe para o jogo contra o Morrinhos. Os jogadores do Goiás se representaram ontem à tarde, após a estreia com goleada diante da Aparecidense por 5-0. O próximo jogo do Goiás será amanhã contra o Morrinhos às 8h30 no estádio João Vilela. A tendência é que o técnico Enderson Moreira não faça nenhuma alteração na equipe para o jogo de amanhã. O Goiás, que tem o clássico no sábado diante do Vila Nova, mas para o técnico Enderson Moreira será fundamental uma vitória, um resultado positivo amanhã contra o Morrinhos, para que o Goiás chegue embalado no clássico de sábado contra o Vila Nova no estádio Serra Dourada. Os jogadores que foram contratados, os últimos contratados até este momento, treinaram com bola ontem à tarde no CT, já que os titulares fizeram trabalho de hidroginástica na Serrinha. Lateral direito Vitor, o Thiago Humberto, que é meia, e o atacante Reis treinaram com os jogadores que entraram no decorrer do jogo contra a Aparecidense ou que não foram relacionados para a estreia no Campeonato Goiano. Alain Bahia, que foi bem no jogo de estreia, não tem expectativa de entrar, pelo menos por enquanto, entre os titulares. Tendência total que o técnico Enderson Moreira repita a escalação da estreia para o segundo jogo do campeonato amanhã em Morrinhos. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. E mesmo sem ganhar de ninguém, o Vila continua contratando. O Vila deve apresentar hoje ou no máximo amanhã mais uma contratação, que seria a 15ª para esta temporada. Dentro daquilo que o Vila apresentou até agora, o técnico Roberto Cavallo ressalta a necessidade da contratação de um volante. Jogador este que seria contratado por indicação do próprio treinador. O Vila, que não vence 17 partidas, sendo 13 sob o comando do técnico Roberto Cavallo, entra em campo pelo Campeonato Goiano nesta quarta-feira,
às 8h30 da noite, no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, campo da Aparecidense. Lembrando que o Vila foi punido pelo TJD goiano e já para a próxima partida retoma o seu mando de campo contra a equipe da Anapolina, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Mas antes realiza o clássico contra o Goiás, jogo do qual a equipe esmeraldina será a mandante. Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. Mesmo que a reunião desta segunda entre dirigentes do Flamengo e do CSKA de Moscou não tenha tido resultados efetivos, serviu para aproximar o atacante Wagner Love de um acerto com o Flamengo. Michel Levy, vice-presidente financeiro do rubro-negro brasileiro, se encontrou com representantes do clube russo e apresentou os novos valores da oferta que já teriam agradado. A pressão de Wagner Love para ser negociado com o Flamengo é grande e a diretoria do time russo já estava disposta a liberá-lo antes do clube rubro-negro apresentar a primeira proposta, considerada incorreta, irrisória e inadequada, de 6 milhões de euros divididos em parcelas a perder de vista. Às 7h51 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. CREMEGO questiona a legalidade da criação da Faculdade de Medicina de Rio Verde. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás aponta ilegalidade da recém-criada Faculdade de Medicina da Universidade de Rio Verde, FESURV. As inscrições para o primeiro vestibular da instituição encerraram-se nesta segunda-feira. As provas estão agendadas para 1º de fevereiro e os alunos podem ser prejudicados. O presidente do CREMEGO, Salomão Rodrigues, destaca as irregularidades do curso. Primeiro, há uma indefinição muito grande se trata de uma faculdade privada ou de uma faculdade pública, uma vez que, sendo pública, ela não poderia cobrar mensalidade, e está publicado que ela cobrará mensalidades. E, sendo privada, ela não poderia ser aprovada pelo Conselho Estadual de Educação, e sim pelo Conselho Nacional de Educação. O médico diz ainda qual foi a providência do CREMEGO diante das irregularidades. O CREMEGO encaminhou o ofício com toda a documentação ao Ministério Público Federal, uma vez que também, sendo pública ou privada, a criação da faculdade teria que passar pelo crivo do Conselho Nacional de Saúde. E o Conselho Nacional de Saúde informou ao Conselho Regional de Medicina que não foi disponibilizado a ele para análise o processo da criação desta faculdade. Salomão Rodrigues alerta ainda que a faculdade foi criada irregularmente e o CREMEGO aguarda as providências do Ministério Público Federal e avisa ao aluno que ingressar na FESURV que ele pode estudar numa instituição cujo registro do curso de medicina é passível de anulação. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Empreendimentos hoteleiros devem aquecer o turismo em Goiânia. Goiânia vai ganhar em breve 3 novos hotéis de alto nível. Até o final de 2012, a capital terá um acréscimo de 1.200 leitos em 526 apartamentos. Os investimentos superam 80 milhões de reais. Os novos empreendimentos são o Atrium Hotel no setor oeste, o Hotel Go-In Estação Goiânia, localizado perto da rodoviária, e uma outra unidade, ainda sem nome, que está sendo levantada a poucos metros do Parque Vaca Brava, ao lado do Shopping Buena Vista. Os hotéis de nível 4 estrelas contarão com centros de convenções e academias de ginástica. O presidente em Goiânia da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Arnaldo Cardoso, afirma que o aumento da capacidade hoteleira em Goiás é importante para o incremento do turismo de lazer e de negócios. Independente desses eventos que nós teremos aí, a Copa do Mundo, Olimpíadas e os outros eventos que se prometem para os próximos anos, temos que lembrar que o turismo em Goiás, ele é subutilizado. Goiás hoje é o estado do Brasil que possui o maior potencial turístico, porque tudo é novo, nada ainda é explorado. Nós temos praias, temos serras, temos passeios ecológicos, temos reservas ambientais, temos água quente, temos cidades históricas. Então é importante esse aumento do nosso parque, da nossa indústria hoteleira, porque realmente nós teremos aí condição de
receber muito mais turistas do que nós recebemos na presente data. De acordo com Arnaldo Cardoso, a mão de obra da rede hoteleira goiana já pode ser considerada de excelência. Nós temos várias entidades que prestam serviço de qualificação e prestam bem. Nós temos vários cursos que são oferecidos pelo SEBRAE, nós temos vários cursos que são oferecidos pelo SENAC, pelo SESC. De acordo com dados do setor, a taxa de ocupação dos hotéis em Goiânia atualmente é de 70% durante a semana e de 85% nos finais de semana. Para Arnaldo Cardoso, se houver incremento do turismo, essa taxa de ocupação pode ser elevada, o que tornará rentável a construção de novos hotéis. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. As mulheres com implantes mamários de silicone das marcas PIP, a francesa e Rofil holandesa, terão de procurar uma das 5 unidades de saúde que atende à rede pública para fazer a cirurgia reparadora. As pacientes com recomendação para fazer o procedimento de substituição das próteses podem recorrer aos hospitais das clínicas Santa Casa de Misericórdia, Materno Infantil, Geral de Goiânia, o HGG, e ao Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, em Rio Verde. A troca do implante, feito por pacientes do Sistema Único de Saúde, deve ser realizada no hospital onde a cirurgia foi feita, conforme a orientação do Ministério da Saúde. No entanto, as mulheres que estejam distantes do médico ou do estabelecimento que realizaram o implante poderão procurar os hospitais goianos habilitados a fazer a cirurgia pelo SUS. Receita Federal começa a receber as declarações do imposto de renda referente ao ano de 2011 a partir do dia 1º de março. Ainda falta mais de um mês para o contribuinte fazer a declaração do Imposto de Renda 2012, referente ao ano passado. Tempo suficiente para o contribuinte se preparar. É bom ficar atento às alterações. Quem explica é João Francisco Martins, que é supervisor de renda em Goiânia. O limite de isenção, que era de R$ 17.990, passou para R$ 18.800. E com isso o limite de obrigatoriedade também passou agora para R$ 23.500, ou seja, está obrigado a declarar somente aquele contribuinte que recebeu no ano passado mais de R$ 23.500. Existem outras condições que obrigam a declaração. Quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil no ano passado, ou pessoas que passaram a residir no Brasil em 2011. Quem teve a soma dos bens acima de R$ 300 mil também é obrigado a declarar. O supervisor Jorge Martins reforça as orientações para que o contribuinte fique atento e não caia na malha fina. O contribuinte, ao fazer a declaração, ele deve declarar dentro da realidade dos fatos, ou seja, declarar todos os rendimentos tributáveis que ele recebeu no ano passado e somente declarar aquelas despesas que ele puder comprovar junto à Receita Federal. Porque caso ele caia na malha fina, ele teria então que comprovar essas despesas. E ele declarando dessa forma, dificilmente ele cairia na malha fina. No ano passado foram entregues em Goiás 712 mil declarações. Para 2012, a expectativa é um aumento em torno de 10% no número de declarações feitas no prazo de 1º de março a 30 de abril. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. A presidente Dilma Rousseff prometeu 2 provas do Enem este ano, em 2012. O governo promete realizar 2 provas do Exame Nacional do Ensino Médio. E a ideia inicial era fazer isso neste ano, mas o primeiro exame, programado para abril, foi cancelado há uma semana. Uma portaria de maio do ano passado, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, ligado ao Ministério da Educação e responsável pelo exame, apontou que as provas do primeiro semestre seriam em 28 e 29 de abril. A atual gestão afirmava que 2 exames no ano seria a coroação do sucesso do Enem. A Justiça Federal em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, aceitou denúncia contra 6 pessoas acusadas de matar 2 professores indígenas em outubro de 2009 no município de Paranhos. Entre os acusados estão o vereador e presidente do Sindicato Rural de Paranhos, Moacir João Macedo, do PSDB, e o empresário Joanelze Pinheiro, que foi candidato a prefeito da cidade em 2004. Segundo o Ministério Público Federal, os índios desapareceram durante a desocupação da fazenda São Luís. A área era reivindicada como de ocupação tradicional da comunidade Ipói.
Em Recife, um protesto contra o reajuste das passagens de ônibus terminou em novo conflito com policiais militares. O batalhão de choque da PM usou bombas de gás lacrimogêneo e manifestantes fecharam uma avenida no centro da capital pernambucana. Foi o segundo confronto registrado na cidade depois do reajuste de 6,5% aprovado na última sexta-feira. E subiu para 16 o número de mortes em razão das chuvas em Minas Gerais este ano. A última vítima é uma mulher de 74 anos de idade que estava desaparecida desde 30 de dezembro, quando foi levada pelas águas de um córrego em Santo Antônio do Rio abaixo. O estado tem 196 municípios em situação de emergência e mais de 3.400.000 pessoas afetadas pelas chuvas. Pontualmente, 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de Um Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzani Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Otair José. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.